meus amados irmãos. Assistir culto, você não veio fazer culto. Você é o culto a Deus. Tem que estar aqui envolvido com isso. Eu estou aqui adorando a Deus, fazendo adoração ao Senhor. Nós somos os adoradores, né? Estamos aqui para isso. E nós estamos falando aí, né, dessa questão tão importante da unidade da igreja, a igreja estar juntas para fazer a obra de Deus. E estava pensando sobre aquilo que o Senhor Jesus, estavam acusando Jesus que ele expulsava o demônio por Eusebu, né? Eles, se a casa dividida não subsiste. Então a sabedoria de Satanás, Jesus ali, ele expõe a sabedoria de Satanás, que Satanás não faria isso. Ele não poderia estar expulsando demônios por espíritos demoníacos, porque a casa de Satanás é unida. Satanás luta com o seu grupo unidamente, que ele não estaria dividido. A casa dividida, disse Jesus, não subsiste. Os servos do Senhor têm que ser mais sábios que os demônios, que Satanás juntos, e saber que nós temos que estar unidos, na verdade, para podermos levar avante. Nós temos um compromisso primário com o nosso bairro. Nós temos um compromisso primário com o nosso bairro, ganhar o bairro. E eu quero que o coração dos irmãos desperte nesse sentido. Começar a operar a evangelização, discipulado, essas coisas, no povo do nosso bairro. Que a igreja está plantada aqui, e a igreja tem um compromisso primário com o bairro. Então, irmãos, vamos despertar nos nossos corações a realidade de um evangelismo eficiente, trabalhando, começando na nossa Jerusalém, onde nós estamos plantados, onde nós precisamos começar a trabalhar aqui, colocar os esforços, centrar os esforços aonde a igreja está primeiramente, e depois então poderemos avançar. Porque se nós, os irmãos já viram falar da galinha dos ovos de ouro, né? Que a galinha botava um ovo de ouro por dia, mas os donos não ficaram contentes, né? É um ovo de ouro só por dia, era muito bom, né? Quanto pesa um ovo? Eu queria receber um ovo de ouro todo dia, né? Mas eles não satisfizeram. Mataram a galinha, para ver a fonte, né? Como que gerava, para gerar mais. Então, muitas vezes, nós estamos agindo assim. Estamos matando a fonte da riqueza, que é a igreja local. A igreja local tem que ser fortalecida, porque ela é a base. Ela é a força que vai impulsionar para frente. Se não tiver força, acabou. Se não tiver força, tudo que estiver sendo lançado vai cair. Então nós temos que formar a base, temos que fortalecer a base, temos que manter a unidade da igreja e fazer com que, né, como estava dizendo do rojão aí, a explosão seja bastante forte, bastante impressionante. Porque o rojão, quando ele não explode, irmão, no ar, é porque alguma coisa estava errada, né? Ou faltou pólvora, ou estava úmida, ou alguma coisa não estava certa, e decepciona muita gente. E nós não devemos decepcionar. A igreja de Jesus deve ser uma igreja vitoriosa, verdadeiramente. Então, irmãos, vamos empenhar. Eu quero que vocês abram a porta da sua casa, fazendo pelo menos uma vez por semana uma reunião espiritual. Lá em casa, convida um vizinho, uma pessoa conhecida ou até familiares. Pastor, não quero que entre gente estranha na minha casa. Convida os familiares. Familiar não é estranho. E faz um trabalho espiritual, oração, uma leitura da palavra, uma exposição, né, do que se leu, juntamente com as pessoas, um momento de confraternização, e será uma bênção, e a igreja vai multiplicar. Mas nós somos os comprometidos a essa obra. Se você não se
dispor ao trabalho para a obra, não se vai fazer. Não se vai fazer, nós vamos falar sobre isso, talvez hoje aqui. Meio para onde que o Espírito manda, né? Que é o Espírito que manda, não somos nós. Meus amados, queríamos apenas notificar aos irmãos que pastor Carlos, pastor João Almeida, que é o meu companheiro de ministério também, aqui na Zona Norte, fomos estabelecidos como membros do staff do Seminário da Fé Reformada, o FATEFÉ, que é a extensão da Universidade Cohen dos Estados Unidos. E nós agora somos responsáveis pelos formandos aqui no Brasil. Desse grupo estivemos ontem celebrando lá a formação de novos alunos de teologia, de mestrado e doutorado, e o pastor Éder foi lá para testemunhar com a gente, está lá em cima, esteve conosco lá ontem na formatura. E se tiver algumas fotos, nós temos algumas fotos, se eu conseguir, a gente vai projetar talvez aí na semana que vem umas 2 ou 3 fotos aí, só para os irmãos terem uma ideia de como é esta obra lá do Seminário da Fé Reformada. É um seminário fundamentado na palavra, praticamente, diríamos assim, radical, né? Fundamentalista, na verdade, e para nós é muita honra fazer parte do staff desse seminário aqui no Brasil. No ano que vem, se a irmã Neuza desejar, ela irá comigo para a Coreia. Nós estaremos indo para os Estados Unidos da Coreia, fazer uma viagem através do seminário para conhecermos a prática dos coreanos lá na Coreia, como eles realmente fazem, como Deus opera naquele país de maneira extraordinária através dos crentes. Que os irmãos estejam orando para que tudo possa dar certo e a gente poder fazer essa viagem e ser beneficiado, porque eu estarei também, pela graça de Deus, sendo colado do grau de PhD lá nos Estados Unidos no mês de maio do ano que vem. E os irmãos orem para que o Senhor nos dê condições, que a tese é muito forte, e a gente tem que trabalhar, estou trabalhando, vamos trabalhar muito para isso, e pastor Éder provavelmente estará me acompanhando, né, nos acompanhando nessa viagem. Orem por ele também, para que nesse período ele possa estar em condições de fazer essa viagem, porque ela é muito importante. Serão praticamente 15 dias de viagem nesse período. Os irmãos orem por nós. E glorificamos a Deus por todas essas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. De certa maneira, nós sentimos a aprovação de Deus em tudo isso, da maneira que vem acontecendo espontaneamente. Não pedimos, não forçamos, fomos convidados e estamos fazendo parte, então, desse staff tão importante, dessa escola tão importante aqui no Brasil. Vamos agora, irmãos, a nossa palavra para amanhã. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, deve estar aí também no telão, se os irmãos quiserem seguir, esta é a nossa versão. Leiamos. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Vamos ler novamente. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Podem assentar-se. Na semana passada, nós estávamos aqui trabalhando à noite aqui, tentando colocar, essa é uma cortina experimental, né? Quando nós soubemos aí, a Gisele ligou para mim: pai, assaltaram minha casa, abriram minha casa aqui, entraram na casa. E nós fomos lá, graças a Deus não tinham chegado a entrar, arrombar o portão, que nem arrombaram da Esther, mas a vizinha lá ligou para a polícia, eles perceberam, eles foram embora. Quem são esses homens? 4 homens estavam lá, 2 do lado de dentro, 2 do lado de fora,
E eram simplesmente pessoas cobiçosas, pessoas preguiçosas, pessoas que querem tirar o que os outros possuem. Já fizeram isso lá na casa da irmã Esther, fizeram na casa do Pablo e estavam tentando fazer na casa da Gislene lá. E são pessoas invejosas, pessoas preguiçosas, pessoas que desejam aquilo que não lhes pertence. Irmãos, essa é uma questão muito complicada, o que coloca a palavra do Senhor aí, né? O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, ele está cobiçando o dia todo. Lá ficou um cara o dia todo lá olhando, ver como a pessoa se movimenta tal, para preparar o assalto, o golpe, né? Mas a Bíblia diz assim, mas o justo dá e nada retém. É interessante, o justo dá. Meus irmãos, só pode dar quem tem. Só pode dar quem tem. Ninguém que não tem dá. Porque não tem como que vai dar. Mas a Bíblia faz esta afirmação categórica para nós. Mas o justo dá e nada retém. E é o tema da nossa mensagem. O justo tem para dar. Que bênção. Nós estamos esperando que as sacolas aqui encham. O justo tem para dar. E lá na casa da videira está um monte de gente lá que estão sendo restaurados para o Senhor. Homens que viveram na miséria, não tinham nada, talvez são frutos, talvez da preguiça, mas que estão lá para serem transformados em nosso Senhor Jesus Cristo, tornarem-se pessoas aplicadas, úteis, frutíferas, e nós vamos aproveitar essa bênção que nós temos para ajudar a obra de Jesus. Quando você dá o quilo, dá a sua cesta de alimento aqui, nós doamos lá, você está fazendo a obra de Jesus. E Deus está confirmando esta palavra dele na sua vida. Mas o justo dá e nada retém. Tem para dar. Não é munheca, não é miserável, tem condições de dar. Meus irmãos, para a nossa meditação neste momento, haveremos de considerar uma censura bíblica a crentes imaturos, não é porque existe crentes imaturos, e como existe, que negligenciam por nada. Qual é o valor do culto? O valor do culto é extremo. Não existe nada no mundo que tenha o valor do culto. Existe nas ciências filosóficas uma disciplina chamada a teoria dos valores. E os valores espirituais estão no topo. São os mais nobres, os mais importantes. Aquele que realmente identifica o ser humano. Porque o ser humano é muito mais espírito do que corpo. Então o valor do culto é alto, para que você deixe de estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, por um pouco de sono, ou cultuando a preguiça, não é? Cultivando a preguiça, melhor dizendo, ou por qualquer outra coisa. O culto, ele é o que há de maior valor. Mas há crentes imaturos, crentes que trocam este valor por qualquer coisa. Nós estamos aqui num momento de feriado, o indivíduo está com a grana curta na mão, mas vai comprar gasolina, vai pôr no carro, vai para o sítio, vai para a praia, vai não sei para onde, e arruma 1000 desculpas para não estar na igreja. Deixando o que é nobre, o que é mais importante para a sua vida e existência, para cultivar coisas passageiras e imediatas. Isso é imaturidade. E nós vemos que a palavra do Senhor, escrita pelo irmão do Senhor Jesus, Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículos de 1 até o 3, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós, os crentes? Eu não estava falando para incrédulo.
Está falando para a igreja, estava falando para aqueles que estavam sentados lá ouvindo em Jerusalém. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que dos vossos membros guerreiam, as vaidades desse mundo, os desejos, né? Onde que está a grande cruz de muita gente? Não é a cruz de Jesus. O pessoal tem um medo tremendo. O pastor não fala sobre renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz. No entanto, estão crucificados. Mas não crucificado com a cruz de Jesus, não, com a cruz do diabo. Estão pendurados no cartão de crédito, estão com 1000 dívidas, estão com muita coisa, a ponto de sonegarem aquilo que é de Deus, de não trazerem o que é do Senhor. Não são imaturos porventura? Quando fazem isso? Como está a sua situação, meu irmão, minha irmã, nessa condição? E por que se afundam nos cartões de crédito, nas dívidas? Por vaidades, egoísmo. Às vezes tem coisas boas, jogam fora para comprar coisas novas. E aí vão tirando os seus bens, vão acabando com os seus bens e vão ficando numa situação muito complicada. E aí disto que Tiago está falando. No primeiro século, nós estamos no século 21 e é oportuno, agora é o momento para falar aos corações, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Então o que ele diz aqui? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. É assim mesmo. O indivíduo tem uma roupa boa, não é? Precisa dar uma lavadinha, uma passadinha bonitinha, vai ficar linda, mas ele joga de canto e compra outra. Aí vai esgotando os recursos. Os recursos vão indo embora. A caixa d'água vai ficando vazia. Não é? A caixa do tesouro da casa, lá da residência, da família, de cada um vai ficando vazia. E ele diz, olha, cobiçais e nada tendes, matais, né? Isso matar, sabe que a inveja mata. Querer o que é do outro, tem um carro mais ou menos, não, mas eu quero outro carro lá. E é terrível isso, né? Muitas vezes chegaram para mim, pastor, vende esse carro, compra um carro mais novo. E eu estava muito feliz com o meu carro. Gastar, tirar, esvaziar, ficar sem nada. Aí diz, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedis e nada tendes, não recebem resposta do Senhor, porque o pedido é de vaidade. Como diz lá Salomão, vaidade de vaidade, nós precisamos passar a ser crentes maduros, meus irmãos. Estes irmãos e irmãs em Cristo, os quais Tiago escreveu esta carta, estavam em condição deprimente diante de Deus, eram invejosos, cobiçosos, pródigos e talvez preguiçosos. Sabe o que é a preguiça? A pessoa tem ideal, quer, mas não vai em busca. Quando ele percebe que aquilo lá tem certa dureza, pastor, eu quero ser médico, papai, eu quero ser médico. Muito bem, meu filho, eu vou me sacrificar para você ser médico. E ele entra na faculdade de medicina. Aí o professor fala assim, olha, vocês vão para casa, peguem um livro tal, e aquele livro aquela pilha vai aumentando. E vocês leiam isso aí, que nós vamos comentar na próxima semana. E aí ele chega, papai, eu não quero mais ser médico, não. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Aí o pai já gastou a inscrição, tudo desistiu. Entra na advocacia, ele pensa que era advogado, né? É só malandragem lá, só malandragem. Mas não é assim, né? Chega na faculdade, é a mesma coisa. Aí ele desiste daquela. E aí no fim, acaba não se formando, porque não quer trabalhar. Quando nós desejamos uma coisa, temos que lançar mão do arado. Não podemos olhar para trás. Não importa o que pensem, o que estejam raciocinando. Nós temos que buscar o nosso alvo, temos que lançar mão do arado, temos que fazer a obra, temos que trabalhar. E a obra não exige uma coisa só, ela exige muitas coisas. Eu já tive
não digo desprazer, né? Porque para mim foi até uma honra. Um pastor amigo meu, bem de idade, quando a gente estava fazendo uma broca ali para levantar o lateral lá do templo, naqueles dias, eu estava todo cheio de cimento, trabalhando, o pastor chegou para mim, porque foi o seguinte, eu convidei ele para pregar aqui, 19h30 começaria o culto, 18h40 eu estava lá, ainda trabalhando, eu teria que ir na minha casa tomar banho, voltar aqui e chegar aqui na hora. E aquele pastor, ele é muito prudente, chegou bem antes, e ele me pegou trabalhando. Ele chegou assim e falou: pastor, isso não é serviço de pastor. Aí eu olhei para ele e falei: pastor, bom que o senhor já chegou, o senhor me aguarda um pouco que eu já retorno. Fui para minha casa, tomei um banho rápido e voltei. Nem respondi para ele, né? Uma por respeito, um homem que eu respeito até hoje. Outra porque ele não estava entendendo as coisas. Ou nós fazíamos, ou não teríamos. Simplesmente. Ou fazíamos ou não teríamos. Então temos que fazer. A obra do Senhor exige avanço em todas as áreas, em todo lugar. Todo lugar que há necessidade de você operar para que a obra seja feita, e nós estamos aqui confortavelmente e tal, porque isso aconteceu. Não tivemos a preguiça, não deixamos ser dominados pela preguiça, antes lançamos mão do arado. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esta carta de Tiago, essas palavras de Tiago, esse é um retrato temerário. Estes os quais esta mensagem fora escrita eram vistos por Tiago como pessoas que estavam distantes do ideal de Deus para as suas vidas. Não estavam reagindo de conformidade com a fé recebida através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram invejosos e sofriam por causa da prosperidade dos outros. Senhor, por que não faz para mim o que faz para os outros? Só que não vê que enquanto elas não estão um vendo o outro está malhando, trabalhando, fazendo correr, enquanto o outro está lá, o Senhor não faz nada para mim, o Senhor não age a meu favor. O Senhor age, é só ler a Escritura e já entende a coisa. Moisés, vai lá e toma posse da terra que eu dei para vocês. Aí, mano, tudo bem, pai, isso é uma coisa mais fácil. Vou lá, levo o metro, meço a terra lá, levo a trena lá, meço a terra e tomo posse. Foi assim? Não, tiveram que lutar. E lutar muito. E obedecer a Deus. E no que não obedeceram, tiveram prejuízo. Então, meus irmãos, tem que lutar. Tem que trabalhar, tem que lançar mão do arado, tem que fazer isso. Então, o ato de invejar, meus irmãos, pode ser definido dessa maneira. É um misto de desgosto, de ódio provocado pela prosperidade ou pela alegria de outrem. Tais pessoas têm ciúmes do que é de si e inveja do próximo, do que o próximo possui. Sabe aquela pessoa que tem ciúmes, não pode tocar em nada dele? O negócio está podre lá, já não dá mais nada, e a pessoa tem lá, tá? O inveja está lá com ciúmes. Tem ciúmes e tem inveja. A inveja é destruidora. As Escrituras Sagradas dizem em Provérbios 14:30, a inveja é a podridão dos ossos. Também, meus amados, aqueles irmãos eram cobiçosos e não tinham moderação em seus desejos materiais, até mesmo nos espirituais. Eles eram pródigos, gastavam seus recursos descontroladamente e certamente não davam atenção às exortações da palavra de Deus. E um grande erro de interpretação do vulgo, meus irmãos, sobre a palavra, é quando estudam lá a parábola do filho pródigo, e acham que ser pródigo é o cara que vai distante. Não é porque a Bíblia diz lá que ele foi para uma terra distante. Não, o pródigo é o que gasta suas coisas aí, sem raciocinar, que despende os seus bens, larga os seus bens sem pensar no que está fazendo realmente. E muitas vezes falam, eu não sou pródigo. É pródigo. Se você está pendurado em cartão de crédito, está gastando mais do que você ganha. Se você não entende essas coisas, você é um pródigo. Está sendo negligente em sua vida.
Aqueles irmãos estavam nessa situação. Então a palavra do Senhor, ela nos dá um aviso através do profeta Isaías. Isaías capítulo 52, verso 2. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Porque a vaidade não se satisfaz, meu irmão. A vaidade é vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, de vaidade, de vaidade, diz o pregador. Porque vaidade não tem limite. E você vai gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, em coisas que não são úteis, que não te levam, na verdade, ao ideal. Porque muitas pessoas não esperam em Deus, na verdade, nas suas coisas, nos seus ideais. Acham que precisam dar uma mão, e aí vão gastando. Olha, se eu fizer assim, tal, vou conseguir lá. Você tem que ser prudente nas coisas que você faz. Tem que ser prudente. E a palavra diz que se há uma coisa necessária para a nossa vida, que é necessária é o pão. Não é porque sem pão o corpo morre. Vai morrer de inanição. Você não se alimentar adequadamente, né? Não é se alimentar muito. Se alimentar adequadamente. Com o sustento do seu corpo ideal. Gasta o seu dinheiro no alimento. Gasta o dinheiro no seu vestuário. Mas você não precisa ter 50 vestidos, 500 paletós, 30 camisas, 60 sandálias. Normalmente quem é cuidadoso vai tendo, né? Vai lá. Mas tem gente aí que não é capaz de fazer tem uma roupa, em vez de fazer um jogo, né? Com a roupa e tal, para sempre aparecer diferente, que a turma gosta de ser diferente. Não, vou comprar outra roupa nova. Então, temos que olhar isso. Não podemos ser pródigos. Então, na verdade, quando as pessoas se envolvem com isso, os crentes imaturos, que gastam mais do que ganham, eles acabam se tornando crentes infiéis. Já são imaturos, agora se tornaram infiéis. Por quê? Porque não obedecem a Deus, a palavra do Senhor, as ordens do Senhor. O Senhor diz: trazei o dízimo, as ofertas, ofertai, dai dízimo ao Senhor. Agora, se você é justo, você vai ter para dar, lembre-se disso. Então o justo tem critérios de vida, porque ele é justo diante do Senhor. Ele sabe as suas responsabilidades, os seus valores, ele trabalha bem a sua vida econômica e financeira. Tiago, irmão de Jesus, tinha razão, meus irmãos. Pessoas assim jamais têm para dar, estão sempre vazias material e espiritualmente falando, pois vivem sempre descontentes consigo, com o mundo e com Deus. Vocês já viram crentes descontentes com Deus? Quem ficou já descontente com Deus? Levante a mão. Olha lá, tem gente. Não vou perguntar o motivo, né? Mas tem gente que é descontente com Deus. Quer que Deus faça as coisas para ela sem considerar as suas próprias atitudes. Sem considerar as próprias atitudes. Precisamos sim ver isso. Pessoa que está descontente consigo mesma. Você acha que o preguiçoso está feliz com ele? Não está. Não consigo nada. Todo mundo tem tudo. Eu sou o pior do mundo. Não sei o que lá. E essa maquinação do diabo vai levando ele para o assalto, para o roubo, para tirar o que é dos outros. Não está contente com o mundo. O mundo não presta. O mundo foi criado por Deus. E outra coisa, irmãos, tem tudo, hein? Tem tudo. Muito ouro, muita prata, muita bênção, tem tudo. Está aí à disposição. Aqueles que partem e vão em busca, alcançam. Estão descontentes com Deus. Deus não me atende, Deus não faz o que eu quero. Não quero mais ser Deus. Aí vai se bater a cabeça do quanto é lado, no fim volta chorando, né? Então, meus irmãos, observando bem o trecho das Escrituras Sagradas que escolhemos para a nossa meditação, que é o primeiro texto, Provérbios 21, 25 e 26, é uma meditação, é uma comparação entre o preguiçoso e o justo, isto é, com aquele que age retamente diante de Deus
pois a justiça na palavra de Deus é sinônimo de retidão diante dele. Assim sendo, primeiramente, o preguiçoso tem desejos, porém não se esforça para alcançá-lo, porque o preguiçoso não é um justo diante de Deus. Ele é um pecador renitente, porque não quer usar as suas mãos, os seus conhecimentos, a sua saúde, o seu corpo, a sua espiritualidade a favor de si, a favor do seu próximo, a favor de Deus. Não que Deus precise, mas nós somos cooperadores de Deus, diz o apóstolo Paulo. E exatamente por não se esforçar por alcançar o desejo do seu coração, ele não o alcança mesmo. E não o alcança porque suas mãos e mente recusam trabalhar e ir batalhar para alcançar o almejado. E por isso o invejoso sofre uma pressão de morte sobre si. Sabe, o preguiçoso é infeliz, constantemente infeliz. É uma coisa terrível. Se está acontecendo com isso, se você está se sentindo infeliz assim porque não consegue, lembre-se disso, que você precisa lançar a mão do arado, usar as mãos, a inteligência, dar um jeito na coisa, e a coisa vai. Ele sofre uma pressão de morte sobre si mesmo, e consequentemente, este estado de alma e de mente, ele cobiça passando a desejar o que é dos outros de maneira desonesta, corrupta, e vivendo diante de Deus em situação de injustiça, e acaba por nada alcançar. Nada alcança, não vai à frente, não avança. Ora, amados, a palavra de Deus combate a preguiça. Note bem o que ela diz a respeito daqueles cobiçosos que não têm coragem de lutar para alcançar os seus próprios ideais. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Repitam comigo aí, e ser sábio. O Senhor está falando para você ser sábio. E se você quer ser sábio, é olhar para uma coisinha tão pequenininha que a gente não dá a menor importância, a formiga. Olha para a formiga e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Sabe por quê? Ela sabe que vem o inverno e ela precisa se alimentar, comer, ter conforto lá no seu formigueiro. E ela faz isso e não tem nem chefe, nem encarregado, nem nada, por si só ela faz. O detalhe aqui é este, é que ela faz, a formiga trabalha por si só, na sua inteligência, na sua sabedoria. Ela lança a mão do arado, ela sabe as consequências se não fizer agora, o que vai acontecer amanhã. E muitas vezes a pessoa está passando uma miséria hoje e está acusando Deus de não ajudá-lo, mas não lembra da negligência do passado. E se lembra, faz de conta que não lembra. Se lembra, encerra a mente para esquecer logo. É melhor culpar a Deus. É melhor culpar a Deus. E se não dá, a gente culpa o diabo. O poder dizer, culpa o diabo. Se não dá, culpa a Deus. Quando não culpa o irmão, o pai, a mãe, qualquer coisa semelhante. Qualquer outro indivíduo. Alguém assim, meus irmãos, não será considerado justo e reto diante de Deus, e nem se desvia do mal. Não é verdade? Porque o mal da preguiça é uma desgraça na vida da pessoa, pois está vivendo em pecado de preguiça e consequentemente pecado de cobiça. Notemos que o Senhor Deus sentenciou o homem por causa do seu pecado original, dizendo-lhe, do suor do teu rosto comerás o pão. Acabou, não tem saída. Não tem saída. Do suor do teu rosto comerás o pão. Agora, Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria para você ganhar o pão, a roupa, a cobertura e um pouco para mais ainda para você poder fazer mais alguma coisa lá. Mas ser prudente. Você tem que ser prudente e lançar a mão do arado na vida. Quem não está disposto a fazer isso está morto
está perdido. Mas, amados, por outro lado, o justo, diz a palavra, tem para dar e que nada retém. Tem para dar, o justo tem para dar, porque ele é prudente, é sábio, trabalhador, ele vai ter fartura, porque Deus abençoa. Deus abençoa o que é certo. Deus abençoa o que é certo. Se você está fazendo corretamente, vivendo corretamente, você vai ter bênção, você vai ter fartura, você vai poder dar. Você não precisa reter. Essa palavra aqui, não retém, isto é, não é munheca, não é avarento, não é miserável. Ele é alguém que pode doar e sabe que pode doar e doa. Em segundo lugar, porque trabalhando com as suas próprias mãos é abençoado por Deus. O apóstolo Paulo, aconselhando os nossos irmãos em Cristo na igreja de Colossos, no primeiro século da nossa era, ele diz para aqueles irmãos lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12, ele diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Quietos aqui não é o que uma pessoa entende, não. Alguns entendem que quieto, Paulo diz assim: olha, você fica na tua casa lá, põe uma cadeira no cantinho lá, senta lá e fica inanimado, bem quietinho. Não é isso. Ele fala em seguida, tratando dos vossos negócios. Isto é, não sendo uma pessoa contenciosa, briguenta. Isso aí. É isso, esse quieto dele é alguém disciplinado, coerente, equilibrado, cheio do domínio do Espírito, com o fruto do Espírito no seu coração a produzir, inclusive domínio próprio, tratando dos seus próprios negócios. O crente pode negociar sim, desde que não vem negociar na igreja, porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem para cultuar a Deus, não para comprar nem vender. Nem para comprar, nem para vender. Eu acho que é o seguinte: não é bom que os crentes comprem coisas na igreja. Se alguém vem vender para você, não é proibido vender? Passa na minha casa e nós conversamos. Amém? Não faça negócio aqui. Aqui não. Aqui você vai pagar acampamento, essas coisas que são da obra de Deus. Mas negócios, eu acho que é lícito fazer negócio. Mas não na igreja. Vai fazer, olha, passa lá em casa, a gente vê os perfumes aí, as roupas, o que lá e tal, e a gente faz um negócio, né? Se eu tiver dinheiro eu compro, se não tiver, que Deus te abençoe e que venda para outro, né? Não compre sem dinheiro, para ficar devendo por mão, dar mau testemunho, pior ainda. Não é verdade? Então a palavra diz assim: procureis viver quietos e tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. E trabalhar com as vossas próprias mãos. Paulo diz: eu faço tenda. E eu tenho aconselhado o pastor Éder: pastor Éder, torne-se um bom professor. Você vai ser ministro da palavra e vai lecionar para ter um sustento paralelo da sua vida. É muito importante trabalhar com as suas próprias mãos, como já temos mandado. Paulo mandou. Mas, pastor, o senhor está sendo exagerado? Não estou. Paulo mandou. Para que andeis, como aí? Olha, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Uma certa pessoa ficou muito aborrecida comigo quando disse: o que você está fazendo é mau testemunho. E era mesmo. E nós não podemos dar mau testemunho, não devemos dar mau testemunho. Então aqui a palavra bem clara, da palavra do apóstolo Paulo: porque andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Andeis honestamente. Você trabalha, você consegue, você não faz dívida além do que você pode, você dá um testemunho de servo do Senhor. Meus irmãos, é muito triste quando você chega numa loja e diz que você é crente e o cara não quer vender para você mais, por causa dos safados que estão aí, levando o nome de Jesus Cristo e não são crentes coisa nenhuma. Porque acho que quem não procura honrar na normalidade os seus compromissos, não pode se dizer que é um servo do Senhor. Pode acontecer ter um acidente, um desastre e tal, que a pessoa tenha um problema, mas não esse que constantemente está dando cano aí. Não, pastor, sabe o seguinte, é que tem uma lei. Eu não sou imbecil, eu conheço lei. Pastor, tem uma lei aí. Tem uma lei. Tem lei. Que lei, meu irmão?
Tem uma lei do governo que se a gente ficar 5 anos sem pagar, a dívida é perdoada. Ah, legal. Amém, meu irmão? Merece exclusão, né, irmão? Aí, ensinando a lei para o pastor, né? Ensinando a lei. Então, o pastor vai fazer isso também. Não é possível um negócio desse, né? Então, meus amados, em terceiro lugar, a palavra diz que o justo tem para dar porque é prudente. O justo tem para dar porque é prudente. Você é justificado no sangue de Jesus, você é um crente no Senhor, você ouve a palavra do Senhor, você é obediente. Porque, meus irmãos, o servo prudente é aquele que obedece. Não adianta você ouvir a palavra aqui e sair daqui para... o pastor falou lá, mas deixa para lá o pastor, daí eu vou lá comprar mesmo. 5 anos vai passar logo, passam logo, entende? E eu vou ser perdoado da dívida lá. E aí que eu estou perdoado da dívida, Deus também vai me acusar, né? O universalismo fala isso. Se você quer ir lá para os universalistas, está aí aberto aí, está aberto. Você pode fazer o que você quiser, pode dever, pode fazer o que você quiser, e que no final tudo vai dar certo. A Bíblia não diz isso. Entende? Isso é teologia furada. Teologia furada, meus irmãos. Embarca furada, se afunda. Aí muita gente aí, pastor, não quero mais ir na sua igreja, porque o senhor fala a palavra dói, a palavra me machuca, eu não quero mais, eu quero ir para onde a palavra me alegra. Entra num barco furado, que o barco se afunda. Na hora que você começar a gritar, não tem socorro. É melhor às vezes passar mal aqui, engolir sapo e tal, e andar no caminho certinho, do que de repente se afundar. E sabe que a profundidade lá é fogo que queima, é bicho que rói eternamente e não se apaga. É melhor andar nos caminhos do Senhor. E a palavra diz: o justo tem para dar porque é prudente. Os crentes do Senhor Jesus seguem em suas vidas os conselhos sagrados das Santas Escrituras, porque isso aqui é uma Santa Escritura, irmão. Não é um livro comum, é um livro santo de Deus. As Sagradas Escrituras, a Escritura é sagrada, não é um livro qualquer. São as Sagradas Escrituras. Os crentes do Senhor Jesus seguem em suas vidas as Sagradas Escrituras. O apóstolo aconselha os irmãos em Cristo Jesus, da igreja de Éfeso, dizendo-lhes: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Amados irmãos, vede prudentemente como andais, não como necios, negligentes, desaplicados, desatentos, mas como sábios, como pessoas que param, raciocinam, pensam no que vão fazer, pedem conselhos a outros sábios para tomar uma decisão. É assim que a palavra diz que devemos andar. E diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. O que é remir o tempo? É você fazer quanto mais puder no mesmo tempo. É gostoso, né? Sentar. Ai, que bom, em casa tem uma rede lá. Passar umas horas na rede. 8 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Neuza, traz um copo de leite para mim aqui. Você não vai levantar daí não. 9 da noite, 11 horas, você não vem para a cama? Vem me buscar. Aí passou um dia todinho zerado. Passou um dia todinho zerado. Perdido. Tinha lâmpada para trocar em casa, não trocou. Tinha que lavar o quintal, não lavou. Tinha que ler a Bíblia, não leu. Tinha que fazer as contas lá para ir no banco acertar lá no outro dia, não fez. Aí no outro dia fica desesperado, brigando com todo mundo. Aí cria o maior problema dentro de casa. Remir o tempo é aproveitar minuto por minuto. Minuto por minuto. Nós passamos aqui numa luta danada. Às vezes eu levo o pastor Éder também na crise. Éder, tem que fazer isso aqui, vem comigo. Não é trabalho de pastor, mas nós vamos fazer. Fazer porque nós não estamos com o que nós precisamos aqui para chamar a empresa maravilhosa para fazer maravilha aqui.
Mas daí quando chega umas horinhas, Éder, pode ir lá, vai tratar das suas coisas lá, você vai para a escola, vai lecionar. Vamos ficar aqui. Aí, no sábado, a gente está lá, enquanto o pessoal está passeando, a gente está lá no computador, fazendo a mensagem lá. Aí não dá certo, fica até de noite, até tantas horas. Mas é interessante que Deus abençoa, a gente consegue, faz. Aí sobra tempo até. Sobra até tempo. Remir o tempo é isso. É você fazer maior número de coisas no menor tempo. Porque Deus nos preparou para isso. Assim, meus irmãos, o que se pode experimentar na vida é que, como servo do Senhor Jesus Cristo, você sendo observado pela palavra de Deus, por isso é servo prudente. Se você observa a palavra de Deus, melhor dizendo, você é um servo prudente. Está atento aos seus próprios passos e atitudes, e age com segurança em tudo que você faz e busca fazer, vivendo no temor do Senhor e sempre observando os preceitos da palavra do nosso Deus, tais como lá em Provérbios capítulo 14, 15b, que diz: o prudente atenta para os seus passos. Vamos ler comigo? O prudente atenta para os seus passos. Isto é, eu estou atento ao que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo aleatoriamente, sem meditar, sem pensar. Eu não estou caminhando como pastor nesta igreja sem pensar. Muitas vezes irmãos acham, um vai fazer isso, fazer aquilo, você não me consulta, não falam nada comigo. Eu não vou ficar brigando com os irmãos. Mas eu sei para onde a igreja tem que ir, o que nós temos que fazer. E nós precisamos fazer o que temos que fazer. Eu estou atento a isso, eu sei aonde está, e às vezes eu digo, olha, as coisas não estão bem nesta área, precisamos melhorar aqui. Mas, às vezes nós fazemos as coisas pelas paixões, sabe, pelo romantismo. É romântico fazer isso. O camarada fala assim, pastor, eu estou namorando uma menina lá, bonita. Por que você está namorando? Porque namorar é uma coisa tão gostosa. Mas namorar, você pensou que você vai casar com ela? Passou aí, eu acho que eu vou desmanchar. Então o romantismo, meus irmãos, não leva a nada. A gente tem que focar, você tem que focar na tua vida. Você tem que observar os seus passos, as decisões que você toma. Nós vivemos das emoções, é claro, as emoções são maravilhosas, as vitórias são incríveis e boas, para nós são saudáveis. Mas nós temos que buscar a vitória certa, o caminho certo, o que nós realmente temos que fazer. O prudente, vamos ler novamente? O prudente atenta para os seus passos. Vamos agora para Provérbios 10, 5a. O que ajunta no verão é filho... Vamos lá comigo? O que ajunta no verão é filho ajuizado, faça isso. Junta sim, vai lá que você vai ganhar. Vai ganhar. Eu vou lá no shopping, às vezes eu preciso comprar uma camisa, ou às vezes eu gosto de uma camisa, preciso comprar, né? Que eu ganho muita coisa. Mas eu vou lá no shopping comprar alguma coisa. Aí, Neuza, onde que tem aquela loja que dá o desconto lá? Tem uma loja que dá desconto. Você chega lá com o cartão, no cartão de crédito é 15% a mais. No cartão do débito é 5% a mais. A dinheiro é 10% de desconto. Pode ganhar 25%. Eu vou ganhar 25%. Se eu comprar no cartão de crédito, eu pago 25% a mais. Eu pago 15% a mais. Se eu comprar no débito, 5%. Se eu pagar a dinheiro, eu ganho 10%. 10 com 15, quanto são? 25. É muito dinheiro. É muito dinheiro sobre uma compra. Sabe o que eu faço? Moça, segura o pacote aqui que eu já volto. Vou lá, procuro a máquina lá para me sacar o dinheiro e dar para eles. E eu ganho. Ajunta. Entendeu? Ajunta no verão. Ajunta no verão que você vai ter meios para ganhar. Isso é ganhar. Compra a mesma mercadoria com um ganho de 25% para mim. Estou ajuntando. Amém, irmãos? Você ajunte também. Entenda o que eu estou dizendo? Quebra o seu cartão de crédito. Cai fora do crédito.
Faz isto e você começa a melhorar a sua vida. Em quarto lugar, o justo tem para dar porque é abençoado por Deus em sua liberalidade. O justo, ele ouve a palavra, ele atenta para a palavra, ele cumpre a palavra. Ele não é daquele que nem aquele que construiu a casa sobre areia, que veio a água e bateu lá o vento e a enxurrada e derrubou aquela casa. Mas é aquele servo prudente que ouviu a palavra e praticou a palavra, e veio a chuva, e veio o vento, bateu naquela casa e ela resistiu. E você vai resistir porque você ouve a palavra do Senhor, e você vai se alegrar muito com isto. O justo tem para dar porque é abençoado por Deus em sua liberalidade. Primeiramente, o justo, o servo de Jesus Cristo, sabe que é melhor ter para dar. Primeira coisa que nós sabemos é isto: eu tenho para dar, que bênção maravilhosa. Se você puder trazer 1 quilo de açúcar aqui, porque esse quilo de açúcar não vai te fazer falta, porque você tem em casa o tanto para você passar o mês direitinho. Você vai trazer com prazer, e você vê naquilo a bênção de Deus. Você tem para dar. Como é bom conseguir com trabalho, com dedicação, com inteligência, com sabedoria, tudo dado por Deus para a sua prosperidade. E nós temos que honrar ao nosso Deus, meus irmãos, honrar ao nosso Deus que fez isso para nós. Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá saúde, Deus nos dá discernimento, e nós precisamos honrar a Deus, porque tudo isso Deus dá para nós. Para quê? Para que nós sejamos prósperos. E vocês sabem que a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a sua prosperidade. Ele não gosta, não. Ele não fica feliz quando o crente está até aqui de dívida e não pode dormir de noite, e já não trabalha direito, perde até o emprego de tanta dívida que tem. Deus não fica feliz. Deus fica feliz quando o crente sabe equilibrar, vai fazendo as coisas equilibradamente. Aí diz a palavra que ele torna mais bem-aventurado de Deus. Meus irmãos, o justo é mais bem-aventurado de Deus. Atos 20, verso 35d. Olha lá, vamos ler comigo aqui. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais alegre é aquele que pode doar. Aquele que recebe, meus irmãos, aquele que recebe sempre está necessitado. Na vida comum do dia a dia, a impressão que se tem é que o que recebe é mais bem-aventurado. Estou recebendo. A não ser, meus irmãos, quando a gente faz aniversário, a pessoa doa, a gente é mais bem-aventurado nessa hora, né? Mas por necessidade, que você tem que dar o pão ali para a pessoa, ela recebe, mas ela não está tão feliz, porque ela queria ter. Ela queria ter. Agora, quando é um presentão, essas coisas assim, de momentos agradáveis, certamente que a gente se sente mais bem-aventurado. Mas na necessidade, a pessoa não é mais bem-aventurada é quem doa. É você que tem para dar. É você que tem para dar, e Deus tem para dar para você também. Porque de alguma forma se lhe está beneficiando, dando-lhe alguma coisa para atender às suas necessidades, às suas carências. Porém vemos que na verdade quem tem para dar é muito mais bem-aventurado, pois o ato de dar reflete a situação de posse. Porque só pode dar quem tem. Tem lógica isso ou não? É óbvio ou não é? É. Só pode dar quem tem. E a palavra do Senhor diz que o justo tem para dar. Amém, meus irmãos? Você é justo do Senhor, você está na igreja do Senhor. O Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida, e Ele fará uma grande obra na sua vida. E o que recebe? Recebe porque está, de algum motivo, com falta da necessidade para a sua subsistência momentânea, muitas vezes. Por sua liberalidade, o justo tem sobre si as ricas bênçãos do Senhor. Pela liberalidade cristã, coerente, certa. E Paulo diz como é isso: os domésticos da fé. A começar dos domésticos da fé. Então, quando nós vamos doar para estes
A Casa da Videira está lá, pastor Newton está lá fazendo uma obra divina para pessoas que vão se converter, ou outros que já são convertidos, e está fazendo a obra lá. Então, a palavra diz assim, a bênção, esta liberalidade, o justo tem sobre si as ricas bênçãos do Senhor, as bênçãos divinas sobre o trabalho de suas mãos. Essa é a promessa do Senhor. Deus abençoa os trabalhos das nossas mãos. Lucas capítulo 6, verso 38. O que diz a palavra ali? Dá, vamos ler comigo? Leiamos lá. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E é isto que o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Cristo Jesus na igreja de Corinto. Lá em Coríntios capítulo 9, verso 6, meus irmãos. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos lá? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Amados, é da prática fiel destas palavras que virá para você a prosperidade. O propósito de Deus diz em Malaquias 3,10: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha uma tão grande abastança. E ele diz, vou repreender o devorador, vou cuidar das suas finanças, vou fazer isso. Então a grande obra divina começa da igreja do Senhor, começa quando você abre o seu coração para o Senhor. E Deus então vai trabalhar as bênçãos e você vai sentir a recompensa. O Senhor vai ajudar através do seu Espírito, porque é o Espírito que dará a você tanto querer como executar. Talvez até hoje você foi meio preguiçosão, você foi meio daquele que deixou as coisas aí mais ou menos. Mas hoje você é o seguinte, Deus, o seu Espírito vai te despertar, vai fazer você levantar, você começar a agir, você começar a alcançar graça sobre graça, bênção sobre bênção, e ter para dar, e começando na casa do Senhor, porque a resposta é do Senhor, o compromisso é do Senhor, é Ele que faz o compromisso. Fazei prova de mim, diz o Senhor, e se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar uma benção tal, que dela vos advenha uma tão grande abastança. Um detalhe mais importante a ser considerado quanto ao justo, o crente justo diante dos homens e diante de Deus, é que o justo vive por fé. Amém, meus irmãos? O justo vive por fé, a fé do justo é construída, é uma fé solidificada, é uma fé que corresponde. Romanos 1,17, como está escrito, mas o justo viverá por fé. Vamos lá comigo? Como está escrito, mas o justo viverá por fé. Amém, meus irmãos? E porque tem fé, ele vai à luta, à busca. E a santa palavra diz nas palavras de Jesus para o justo, Lucas capítulo 11, versos 9 e 10. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque a qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, meus irmãos, eu diria, querido, haja, pois, em cima destas promessas do Senhor, e elas serão realizadas em sua vida. Fale com Deus e parta em busca do seu ideal. Fale com Deus e lance mão do arado. Fale com Deus e trabalhe com as suas mãos, e você vai ter o retorno de Deus abençoado sobre você. Alguém diz, pastor, mas tudo bem, eu posso trabalhar também sem pedir a Deus. Tudo bem, faz isso. A diferença está em seguinte, está nisso aqui, que quando você age, ou estuda, ou trabalha, ou faz as coisas, as mãos de Deus estão sobre o que você está estudando, sobre o que você está trabalhando, sobre o que você está fazendo, sobre o seu ideal, está sendo abençoado por Deus. Se você não busca, a mão de Deus não está lá. Você vai se bater sozinho. E aí, não vem resultado. Porque é o Espírito de Deus que trabalha através das nossas vidas para nos abençoar. Então, creia nisso.
Vamos ler comigo Lucas 11, 9 e 10. Leiamos todos juntos. Vamos ler em voz alta, não estou ouvindo os irmãos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bastei abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Meus irmãos, não vamos fazer como aqueles crentes da igreja de Tiago, que faziam as coisas na vaidade. Vamos ser justos diante de Deus naquilo que nós pedimos. Peçamos exatamente aquilo que é saudável para nós, é bendito aos olhos de Deus, agradável ao Senhor. E é nessa fé, meus irmãos, que vem a prosperidade do servo de Jesus. Pois o justo é rico para com Deus, para com este Senhor não faltará. Para com estes o Senhor não faltará. Sendo ele rico e generoso para com Deus, Deus o proverá e sempre terá muito para si e para dar. Pois o Senhor retorna para ele em bênçãos e fruto da sua fé para com as promessas de Deus. Deus retorna em bênçãos o fruto da sua fé. A fé, meus irmãos, não é só o clamor. Tem muita gente que diz: fulano tem muita fé porque clama. Clamor é fé, ação também é. Então tem que clamar e agir. O Senhor disse a Moisés: Moisés, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, confie em mim. Você clama ao Senhor, confia no Deus e executa a obra. E Deus abençoa a sua obra, seja ela qual for. Seja uma obra bendita, que é uma obra na família, é uma obra no trabalho, é uma obra na igreja, aonde quer que for, que você é o servo do Senhor, faz em nome do Senhor. Exercita a sua fé. O próprio Tiago diz: mostra a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Andam juntos. Nós precisamos lançar a mão do arado. Assim, você é justo porque ele é lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo e vive para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Trabalhe com suas próprias mãos e seja prudente. Esteja atento para com a sua vida, para com seus passos. Seja liberal para com Deus, porque tem o efeito bumerangue. Quem dá a Deus, de Deus recebe abundantemente. Tem o efeito bumerangue. Quem não dá, não recebe. Senhor, clama ao Senhor. Na hora de dar o dízimo, nada. Na hora de dar oferta, nada. Não é capaz de dar uma oferta liberal. Senhor, eu fiz um propósito contigo, vou dar uma oferta de gratidão, Senhor. Quem tem feito uma oferta de gratidão ao nosso Deus? Precisa fazer. Ser liberal para o Senhor, porque tem o efeito bumerangue. Quem dá a Deus, de Deus recebe abundantemente, pois Ele proverá você de tudo para que você sempre tenha para você em abundância e em sobra para dar a outrem também. E seja assim, mas um bem-aventurado do Senhor. Seja dessa maneira, haja dessa maneira e seja um bem-aventurado do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ainda ter uma palavra no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 45, verso 3. Leiam comigo agora, atentando como você vai atentar para os passos da sua vida. Leia comigo esse texto. Vamos ler? Dar-te-ei. Vamos lá? Está aí na tela? Está na tela? Não? Então, abram as suas Bíblias em Isaías 45, 3. Provavelmente não esteja lá mesmo. Está lá, agora está. Isaías 45, 3. Vamos lá? Leiamos comigo. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas descobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos mais uma vez. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Na minha tradução aqui é assim:
dar-te-ei os tesouros escondidos, os tesouros de Deus que estão ocultos, que Ele tem para você, maravilhosos, e as riquezas encobertas, que você não sabe, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus conhece você pelo nome, Ele sabe as suas lutas, suas aflições, todas as coisas, e Ele tem coisas maravilhosas para você, tesouros escondidos, riquezas maravilhosas, as riquezas encobertas, Ele tem para você, para que você saiba que Ele é o teu Deus, e que Ele te chama pelo nome, que Ele te conhece, Ele vai te abençoar, amém? Deus nos abençoe. Assim encerramos a nossa palavra. Então, aplicando a mensagem que nós diríamos para você: atue com eficiência e seja generoso para com Deus e seu próximo, e se torne um mais bem-aventurado, um justo do Senhor verdadeiro. Apelo: aqueles que desejam prosperar pela fidelidade e generosidade do Senhor. Se você ouviu essa mensagem, ela mexeu com o seu coração, e você quer ter uma mudança radical na sua maneira de ver o mundo, as coisas, as suas ações, o seu tempo, o aproveitamento do seu tempo, eu quero orar com você, amém? Eu vou pedir a você que, se você realmente crê no Senhor, levante a tua mão para o alto, desejando receber esta graça do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra exposta, lida e explicada aos corações, e nós vemos, ó Pai, que tu tens tanto para nos dar, para nos entregar, bastando que sejamos prudentes como os teus servos, justos, que cumpramos a tua palavra, sabendo que tu retornarás para nós as dádivas que te demos, tanto as dádivas de vida, como nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso ser, entregamos as nossas coisas, tu, Senhor Deus, nos dará grandemente e no final a vida eterna. Concede aos teus servos agora, Senhor Deus, esta mudança, esta transformação, e que compreendendo isto, Senhor Deus, eles possam ser generosos e abrir as suas mãos, abrir os seus tesouros também para ti, ó Pai, porque tu, Senhor Deus, reverterá os teus servos em grandes bênçãos nas suas vidas. Ó Deus, faz esta obra na vida de cada um aqui, tocando-lhes com o teu Espírito Santo, motivando-os e mostrando, Senhor Deus, que nesses 2 meses de final do ano, tu, ó Deus, farás grande obra na vida econômica e financeira dos teus servos. Abençoe-os, pois, em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Agora, meus irmãos, vamos, antes de passar a escola dominical, vamos ter o ofertório, em seguida passamos a palavra à escola dominical. Vamos cantar o hino 433 do Inário para o Culto Cristão. Nós já estamos vendo um outro hino novo para cantarmos no ofertório, mas hoje vamos cantar o 433 do Inário para o Culto Cristão. Vamos fazer esta obra com alegria, meus irmãos, porque o retorno do Senhor é patente em suas vidas. Vamos fazer o melhor para o Senhor na entrega do dízimo e da oferta. O Senhor ama a quem dá com alegria. Cantemos.